Agora, então, a gente abre para as perguntas e respostas, trazendo aí aquela primeira pergunta, como que nós aqui do painel avaliamos as respostas dos diferentes níveis de governos aos desafios emergentes impostos pela pandemia, especialmente no gerenciamento e enfrentamento das DCNTs. A atenção primária na saúde foi subutilizada no combate à Covid-19? Fiquem à vontade aí. Acho que eu vou, então, favorecer a Ana Patrícia, já que deixei passar. Ana Patrícia, queria te ouvir um pouquinho mais, por favor. Olha, eu acho que no início da pandemia a gente podia ter usado mais atenção primária. Então, a mensagem que foi passada, que foi meio que do fique isolado, né? Espere um pouco mais para ir para o hospital, eu acho que isso prejudicou. Eu acho que a atenção primária poderia ter agido naquele momento de uma maneira muito mais importante, né? Então, se você tem uma ameaça à sua saúde, você precisa saber, você não tem conhecimento suficiente para poder dizer se você tem ou não tem uma doença grave, se você precisa ou não de um exame ou de uma intervenção. Queria, então, fazer a roda girar. Lívia, você falou de transformação digital, trouxe exemplos aí tecnológicos. Uma pergunta um pouco minha, você acha que o fato de a gente não ter tido um planejamento robusto, com uma priorização aí dessa adaptação tecnológica, a gente sentiu mais no momento da pandemia? Porque a gente viu muito conselhos de medicina, enfim, todo mundo discutindo a questão que já vinha sendo discutida, mas talvez não com tanta celeridade, assim. Como que foi esse processo de adequação rápida que a pandemia fez com que a gente reagisse aí ao uso de telemedicina, aplicações e outras coisas mais? Comenta um pouquinho para a gente, por favor. Então, a telemedicina ela não era uma realidade. Não estou falando da telemedicina médica. Tenta mexer no seu microfone, Lívia, por favor. Oi? Agora melhorou. Agora sim? Estou com ele aqui quase grudado na boca, acho que vai dar certo. Então, a telemedicina não era uma realidade, né, até a pandemia. Então, comparando com os outros países onde a telemedicina já era uma realidade, o Brasil teve todo um tempo aí que foi necessário para se organizar, se reestruturar. Até quando a gente olha para a própria atenção primária não era acostumada com esse processo, né? As consultas eram todas presenciais, muitas unidades nem mesmo tinham estrutura tecnológica, que é a computadora, a webcam, para conseguir fazer a teleconsulta. Então, com certeza, atrasou um pouco essa questão do início, né? Do engajamento dos pacientes com a teleconsulta, porque tanto os profissionais não estavam acostumados, quanto os pacientes não estavam acostumados a serem atendidos dessa forma. Então, foi buscar plataformas no mercado, né, se estabilizar, ver, organizar o processo, isso tudo, né, levou tempo. Então, se já fosse uma realidade no Brasil, com certeza nós teríamos ganhado tempo em relação a essa organização e conseguiríamos ter iniciado o atendimento, né, e a continuidade do cuidado aí muito antes, né, e conseguindo diminuir aí alguns agravos, com certeza. Vou aproveitar que você já está com o microfone funcionando aí. Lívia, o Marco Antônio Silva, ele pergunta, eu vou juntar as duas questões dele. Ele pede que você comente um pouco a atenção primária da saúde mental dentro do sistema de saúde suplementar. E aí ele dá talvez um cheirinho, né? Ele fala assim, seria uma saída para a saúde suplementar a adoção de um modelo de gatekeeper para as ações de atenção primária, que elas sejam mais efetivas? De repente, pleitear uma legislação específica junto à ANS? A saúde mental dentro da saúde suplementar, ela é uma prioridade nesse momento. Para a saúde pública, tá? E com a pandemia isso vai ampliar cada vez mais, né? E nós precisamos pensar em como absorver, né, esses pacientes. Então, a saúde suplementar vem se organizando, sim. Hoje eu estou na United Health Group, a gente lançou, acho que tem mais ou menos um mês, uma grande campanha de saúde mental, pensando em relação, né, a todos esses agravos que estão chegando cada vez mais. E eu gosto sempre da questão da estratificação de risco, né, de tu estratificar o teu beneficiário, de tu estratificar o teu paciente e conduzir o cuidado dele conforme a gravidade, né? E aí não esquecer que aquele paciente, mesmo que na estratificação ele seja considerado saudável,
ele pode, em algum momento, né, vir a ser leve, moderado e até mesmo alto risco. Então, mesmo o paciente que está saudável naquele momento, não pode deixar ele sem nenhum tipo de assistência, seja através da promoção, da prevenção de saúde, ele precisa ter algum tipo de assistência naquele momento. Pode repetir para mim, Gustavo, ele citou algum sistema específico, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Ele comentou se, de repente, uma saída para a saúde suplementar seria a adoção de um modelo gatekeeper para as ações de atenção primária serem mais efetivas. Aí ele, de repente, sugere, será que pleitear uma legislação específica junto à ANS é o caminho? Eu acho que sim, acho que nós temos essa possibilidade. O caminho é um dos caminhos. Lívia, vou te pedir para começar de novo, dá uma mexidinha aí no cabinho, vamos ver se melhora. Tá. Aí. Concordo com o Marco, tá, Marco? Acho que sim, né? Acho que legislações específicas junto à ANS é bom, né? Porque acaba, assim, favorecendo a saúde suplementar e sempre quando a gente tem uma legislação já aprovada em algum local, ela se torna referência para aprovar legislações para outros ramos, né? Então, poderia ser aí abrir a porta devagar, né? E para depois isso conseguir ser contemplado de uma maneira mais geral. Gosto do gatekeeper, acho que pode sim, né? Ser uma das ações que pode dar maior efetividade para a atenção primária suplementar, está cada vez mais forte, né? A atenção primária hoje, se ela é bem feita, né? Se ela leva em consideração os atributos da Barbara Starfield, ela consegue sim ser muito qualificada e realmente ser uma porta de entrada para o beneficiário, para o paciente, para toda a rede de serviço, com certeza. Queria ouvir os nossos convidados painelistas. A gente concentrou bastante das dúvidas agora para a Lívia, mas como que a gente vê essa relação da atenção primária e saúde suplementar? Queria ouvir, de repente, Débora já tirou o microfone aí. À vontade, Débora. Então, eu queria até abordar um outro ponto antes desse, que, enfim, como foi a coordenação da pandemia, né? Como os entes, né, enfim, se entenderam, se desentenderam. Enfim, eu acho que a gente tem uma das piores condições da pandemia no mundo, né? Isso tem sido propagado pela imprensa internacional e não só, até pelo Lancet, né? Pelas mídias, digamos, científicas, né? Porque faltou coordenação, faltou clareza, faltou, inclusive, defender o distanciamento social, né? Faltou a compra de vacinas, né? Faltou organizar suprimentos, né? Faltou oxigênio, faltou leito de risco e agora até medicamento para intubação, né? Então, realmente um verdadeiro caos, né? E eu acho que assim não teve uma coordenação integrada do Ministério da Saúde junto aos outros níveis, né? Isso fez com que nós tivéssemos realmente muitas mortes, né? Um quadro bastante caótico enfim, faltou também uma orientação muito clara em relação à APS, né? No início, até a orientação, e eu acho que isso, em parte, em função do nosso de não ter um aprendizado anterior, né? Então, a orientação foi exatamente como já foi dito: fique em casa, retarde as suas consultas. E certamente, eu acho que esse é um aprendizado, acho que tem legado na pandemia, né? Eu acho que deve ser um legado para a atenção primária em saúde, né? Nós temos que ter serviços resilientes, né? Serviços que não serão interrompidos, né? Podemos ter, inclusive, outras ondas, né? Não sabemos, né? Sabemos muito pouco sobre o vírus, né? Quer dizer, será uma doença endêmica, né? Teremos outras variações que não são cobertas pelas vacinas atuais, né? Enfim, então os serviços não poderão ser interrompidos, né? Nós teremos que utilizar a teleconsulta, né? E mesmo, às vezes, acompanhamento presencial, isolando áreas, né? Enfim, atuar também com a internação domiciliar e acompanhamento domiciliar. Então, eu acho que serão várias estratégias, né? Então, há que se ter aprendizado, né? Depois de tanto sofrimento, depois de mais de 360 mil mortes, né? Então, assim,
Enfim, eu acho que um outro legado é a questão de recursos para a saúde. Não dá. Emenda Constitucional 95, né? E aqui estamos junto, né, com o deputado, né, a deputado Pedro, quer dizer, temos que lutar contra isso, temos que juntar forças e dizer não podemos ter restrição de recursos para a saúde e para as políticas sociais, né? E há que haver também um combate muito grande no enfrentamento das desigualdades e da pobreza, né? Tudo isso está piorando o nosso desempenho também em relação às doenças crônicas, né? Quanto mais miséria, né, mais os indicadores terão uma deterioração. Muito obrigada. Deputado Pedro, compete aí ao senhor comentar a questão desse desafio da Emenda Constitucional 95, mas principalmente dessa desfragmentação aí no momento do início da pandemia, que a professora Débora comenta, dessa comunicação não ser tão fluida, né? Como que é na perspectiva do senhor aí, tentando seguir uma agenda de saúde, que eu sei que é muito imbuído nessa causa, como que é? O senhor também sentiu isso? A dificuldade de levar algumas questões? O senhor está tentando já desde o ano passado emplacar a frente parlamentar? Fala um pouco para a gente desses desafios. Olha, a pandemia é uma situação nova, uma situação completamente onde todo mundo errou, não foi só o Brasil que errou. É uma patologia que surgiu na China, que se espalhou ao mundo, inicialmente como uma doença respiratória, em que as recomendações da OMS eram para ficar em casa, só aí quando tivesse sintomas graves, né? Aos poucos, com as necrópsias que foram sendo feitas na Itália, inicialmente, se viu que era uma doença sistêmica, né? Que atingia vários órgãos, com consequências ainda não conhecidas. Então, todas aquelas pessoas que se prenderem em conceitos e ficarem em cima desses conceitos se deram muito mal na pandemia. Até hoje, nós não sabemos muito bem como nos conduzirmos frente à pandemia. A grande conquista da pandemia foi a vacina em 1 ano. E assim mesmo, existem grupos antivacinais fazendo horrores isso aí, fazendo muito trabalho para não se vacinar. Outra coisa que ficou evidente na pandemia, como certeza absoluta, é que a máscara resolve. A máscara ajuda muito. Os hábitos de higiene, álcool gel, lavar as mãos, ajuda muito. O distanciamento social ajuda muito. A não aglutinação ajuda muito. A não aglomeração. Esses são conceitos definitivos. Os outros conceitos sobre tratamento e sobre como nos conduzirmos, nós ainda estamos aprendendo. Nós vamos ter o pós-Covid. E aí vem a atenção primária, que é fundamental nesse processo. Não só nesse processo, em todos os processos. As pessoas, eu fiquei hipertenso, vou tomar remédio. Mas por que tu ficou hipertenso? Porque você bebeu, porque você não tomou seu sol, não fez atividade física. Isso, a atenção primária, é que vai dizer como ter uma vida saudável. Na alimentação, nos hábitos de vida, não beber ou não fumar, né? O ter a mente sã em corpóreo sano. Então, a atenção primária, ela pega tudo isso aí. Outra coisa que ficou evidente foi a falta de investimentos no Brasil em ciência, tecnologia e inovação. Exemplo típico disso aqui é o Complexo Santa Cruz, da Fiocruz, do Rio de Janeiro, de La Vista, que está programado há muitos anos, está programado há mais de 20 anos, não se investe no Brasil há mais de 20 anos. Muito pouco, 1% do PIB, na saúde, que mexe com 9,5% do PIB brasileiro. Se nós tivéssemos no Complexo Santa Cruz, para dar um exemplo, nós estaríamos produzindo as IFAs aqui. Ficou evidente que o Brasil não pode ficar dependente completamente de algumas questões que são até questão de segurança nacional. As IFAs são os insumos farmacológicos ativos, é um deles. Né? Mas tivemos a iminência de ter um colapso por ter falta de anestésico, de ter relaxantes musculares, para poder fazer com que sedativos, que o paciente continuasse entubado. São evidências muito... E para isso é importante. Nós não temos um engessamento do dinheiro na saúde. Mas também nós temos que fiscalizar e ver também o que nós temos de bom. O Brasil, nas Américas todo, norte, sul, centro, quem produz vacina é os Estados Unidos e o Brasil. Qual é o outro país que produz? Nem o Canadá produz. Então, nós temos um potencial aí em que os governos precisam investir para nós podermos ser autossuficientes e exportadores. E acredito que no segundo semestre, a Fiocruz vai produzir a sua IFA e vai produzir, inclusive, para exportar para outros países a vacina
da AstraZeneca e Oxford, assim bem como o Butantan também. A Universidade de Minas Gerais está fazendo um trabalho, a USP está fazendo outro trabalho, a Unopar no Paraná está fazendo outro trabalho, produzindo as suas próprias vacinas. Então, tem que haver um investimento maior na saúde como um todo. Mas inovação, tecnologia e pesquisa, sem dúvida, no Brasil, são muito mal feitas. Se falou em telemedicina e telesaúde. Isso veio na pandemia de maneira acelerada. É fundamental que se faça uma regulamentação para que isso seja bem feito. Isso é um instrumento de grande utilidade, mas tem muito curioso fazendo sem a qualificação necessária para isso aí. É importante que a gente tenha lá no Chuí um atendimento de Albert Einstein em São Paulo, mas para isso tem que ter qualificação, então nós temos que ter muita coisa, porque isso vem para ficar. Não adianta o conselho ser contra, veio para ficar e vai ficar. Agora, tem que ficar de maneira adequada, em todas as áreas. Nós estamos aqui, um em Minas Gerais, ou aqui no Rio Grande do Sul, no interior, outro em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, fazendo o quê? Trabalhando em conjunto, dando as nossas opiniões, fazendo as nossas discussões, né? Que não teríamos essa possibilidade em tempos normais. Nós temos que fazer uma viagem, gastar muito para ir a Brasília, ou para ir a São Paulo, ou para o Rio Grande do Sul, e não teríamos os resultados que estamos tendo aqui numa conversa de vários locais, com várias maneiras diferentes de pensar, sobre um tema comum a todos nós. Então, eu vejo assim que o parlamento tem responsabilidades, sim, se discute isso lá, sim. Nós tivemos muitos erros na pandemia, sim. Nós tivemos uma reunião com o ministro, agora com o Queiroga, ontem, eu estive com ele lá, com as 4 federações de hospitais, e foi uma conversa muito boa, porque aí nós conversamos para quem sabia ouvir, e nós ouvíamos falar quem sabia falar do tema. Não é compreensível no Brasil, nós temos 22 ministros da saúde em 6 anos, não tem como. Então, nós temos que ter políticas públicas definitivas, e aí vem a importância do setor público em alguns temas, em alguns setores, um deles é a saúde. Excelente, deputado. A verdade é que o Brasil possui um sistema de saúde sólido, suficiente para avançar nessa agenda, né, de saúde, mas temos restrições fiscais, um teto de despesas primárias num contexto de crescimento e envelhecimento populacional, a piora das condições socioeconômicas decorrente da crise econômica e um aumento do desemprego e da pobreza. Nesse contexto, a gente tem uma pergunta que pede que avaliemos o impacto do cancelamento do censo de 2021 na avaliação das políticas públicas e no monitoramento das metas da Agenda de 2030. E aí, acho que a Ana Patrícia pode ser uma boa opção para começar respondendo. Queria ouvir um pouquinho também a Zeliette, como que eles estão fazendo. Desculpa, eu estava respondendo o Mark aqui Não tem problema. nas questões. O que você falou? A questão é uma avaliação do impacto do cancelamento do censo de 2021 na avaliação das políticas públicas e no monitoramento da Agenda de 2030. Eu acho até que a Débora Malta é a pessoa mais afeita ao tema, mas eu acho o seguinte, a gente só planeja em função de dados. Se você deixa de ter dados, você vai planejar de uma maneira não tão efetiva. Eu preciso realmente conhecer os meus dados para eu poder planejar adequadamente. O meu investimento vai em cima disso. Então, a gente perde essa oportunidade. Antes de passar para a Zeliette, então, Débora, a deixa é contigo. Quer complementar? Muito obrigada, Ana Patrícia. Enfim, eu acho que é lamentável a não existência do censo, e ele afeta tudo, né? Porque o censo é o denominador, todos os nossos indicadores, né? Quando a gente calcula taxa de mortalidade, né? São mortes por população. Se eu não sei, né? Da população de forma exata, né? Então eu acho que os nossos denominadores todos ficarão comprometidos. E, além do mais, nós teremos a oportunidade no censo, né, sendo realizado mais precocemente, de até confirmar as nossas estatísticas, né, enfim, que estão vindo nesse momento do SIM, do Sistema de Informação de Mortalidade, e do Registro Civil, até em relação também a aferir com mais precisão a mortalidade, né, e a redução da expectativa de vida, né? A gente espera uma redução muito grande da expectativa de vida, se fala até em 2 anos, né, 2 a 3 anos, né?
e mensurar a desigualdade. Esse país, né, com um ano de pandemia, né, com queda dos empregos, né, aumentou muito a sua vulnerabilidade, né? Então, a gente espera uma piora também desses indicadores, o aumento da pobreza, e tudo isso impactará. Então, precisamos urgentemente do censo, né? Então, acho que temos que fazer com muita seriedade essa discussão, né? Então, não à emenda constitucional 95, não ao corte do censo, não aos cortes para a saúde, né? Então, a gente só pode medir metas se a gente tiver dados, né, com qualidade. E aqui eu gostaria de destacar também a presença do IBGE na pandemia, né? Então, eles também inovaram, né? Então, não foi só o SUS que inovou na pandemia, o IBGE inovou e realizou a PNAD Covid, né? E a pesquisa de empregos, né? Se nós temos hoje dados sobre o aumento do desemprego, das vulnerabilidades, o aumento do desemprego e a redução, enfim, da renda do brasileiro, é porque foi feita durante todo o ano de 2020 a PNAD Covid de forma contínua, inclusive acompanhando os dados de saúde, né? Então, assim, investir na equipe do IBGE é muito importante, né? E aí fica uma dica também para o Ministério da Saúde para que faça uma parceria com a IBGE, até mesmo para que a gente possa verificar com mais exatidão, né? Até mesmo a questão da proporção de vacinados, né? E de doentes crônicos, né? Nós temos na Pesquisa Nacional de Saúde vários elementos importantes, também feita pelo IBGE em 2019, e podemos, né, quem sabe, fazer uma outra PNAD Covid, né, e ampliando esses dados de saúde, de doenças crônicas e de Covid, né, já que não teremos o censo esse ano. Obrigado, Débora. Zeliette, como que a sociedade interage com esse desafio específico aí do censo? E se quiser trazer também outras referências aí ao que foi discutido, porque ao final a gente já tá com o tempo perto de esgotar, então vou te pedir para fazer essa fala mais de encerramento aí, por favor. Ok, Gustavo. Eu ia mesmo fazer um apanhado de todas as falas aqui. Teve a questão, a gente... falando sobre o censo, é lastimável, né? É lastimável. A Débora falou da questão do subfinanciamento, né? Parte de verba fundo a fundo também está em relação com a população, né? Então é per capita. Então, na hora que você deixa de fazer o censo, você só fortalece o subfinanciamento também, além de todas as questões de planejamento que deixam de ser realizadas a contento. Então, você não sabe a realidade, a gente nunca vai trabalhar com a realidade da saúde. Em relação à questão da ANS, que eu vi lá a pergunta sobre, né, ter um gatekeeper e a ANS, né, cobrar a função do gatekeepers dentro da saúde suplementar. A ANS ela tem feito um trabalho que é o trabalho tem uma cartilha, né, da atenção primária à saúde, uma cartilha de dados para poder, indicadores para que as operadoras de saúde sejam certificadas em relação à atenção primária à saúde, e agora iniciou, no mês passado, um curso que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade está fazendo, em parceria com a ANS, o AOC e o IHI, para 28 operadoras de saúde implantarem ou melhorarem a sua atuação dentro da atenção primária. Então, a gente tem acompanhado esse trabalho. Em relação à questão das doenças crônicas, né, e a atuação da atenção primária no início da COVID, assim, também foi um erro fechar as portas, né, onde justamente a gente dá acesso à população, então ficar todo mundo trancado ali foi um erro.
Lógico, as pessoas não sabiam exatamente como ia funcionar o vírus, né, o quanto que ia demandar de pessoas, enfim. Então, o que hoje a gente tem? Tem pessoas descompensadas, a gente está acabando de fazer um trabalho justamente a síndrome pós-Covid e a quantidade de pessoas que ficaram com as suas doenças crônicas descompensadas e também deram uma sobrecarga no pronto-socorro de internações sobre internações com AVC, com infartos agudos do miocárdio, que não tinha a ver com a síndrome de Covid, era uma questão de descompensação. E aí veio a questão da telemedicina, que é uma ferramenta, assim, que nós temos que utilizar cada vez mais, inclusive pós-pandemia, né? De uma forma organizada, de uma forma assertiva. Lógico, a gente não vai em todos os lugares, porque a gente tem uma rede de internet ruim, o acesso da população à internet é ruim, é uma das ferramentas, não será a única ferramenta, mas abre aí um caminho para isso. E hoje eu gostaria muito que as unidades básicas de saúde deixassem de ser utilizadas somente pontualmente para atendimento ou desafogar o pronto-socorro dos casos de Covid, para, de fato, ter algumas linhas de acompanhamento, segmento, que elas não poderiam ter deixado de serem realizadas e não podem, que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, a gente... Excelente, Zeliette. Super obrigado. Eu queria convidar, então, para esse encerramento, uma reflexão sobre uma pergunta que o nosso querido Mark fez aí para a Ana Patrícia no chat, e aí divulgando para todos. Então, ele pergunta como que a gente pode reverter essa tendência do aumento de mortes prematuras, né? Como que a gente pode atingir, então, os objetivos até 2030? E a Ana Patrícia, humildemente, pergunta se pode opinar. Óbvio que pode, Ana Patrícia, e ela comenta que é necessário conscientizar a população sobre a necessidade de manter sua saúde e todos os cuidados necessários para o controle e tratamento de sua situação de saúde. E ela encerra dizendo: melhorar o acesso à assistência à saúde, proporcionar segurança para que a população continue fazendo exames preventivos, além daqueles de controle de suas doenças. Com isso, eu encerro para a gente refletir como que a gente chega em 2030 tendo resolvido esse que é um grande objetivo. Quero agradecer a todos os painelistas e devolver a fala aí à organização do evento para a gente seguir. Muito obrigado, boa tarde, bom fim de semana. Só registrar também a indignação com a não realização do censo. Você não consegue fazer nada sem o censo. Só deixar registrado aqui.